eu sou o professor Cícero, de redação, e vou falar sobre um tipo de introdução para o texto dissertativo. Hoje eu vou falar sobre a introdução indutiva. O raciocínio indutivo é aquele que parte de casos particulares e vai avançando até chegar a um tema mais geral. Quer dizer, ele usa um caso particular como exemplo para discutir sobre um tema mais amplo. Na introdução indutiva, o que você deve fazer é justamente encontrar um caso, de preferência um caso que não exija muita explicação, e falar que esse caso leva a refletir sobre um tema mais geral. E é esse tema mais geral que é realmente o tema da redação. Como exemplo, eu vou ler aqui uma introdução indutiva que foi publicada na FUVEST. Os diversos confrontos fronteiriços ocorridos em 2008, como na Ossétia do Sul e em Israel, conduzem-nos a uma reflexão sobre o que é fronteira. Essencialmente, é o limite, a parte extrema de uma área, um meio ou até mesmo de algo abstrato, como uma ideologia ou uma religião. Buscam-se artifícios históricos, sociais e econômicos para a delimitação de fronteiras geográficas, mas essa delimitação nem sempre é eficiente. Muitos dos conflitos observados atualmente decorrem fundamentalmente da discordância que ocorre entre as fronteiras ideológicas e as geográficas. Então, nessa introdução, escrita para uma redação cujo tema era Fronteiras, o autor começa falando de casos específicos, como na Ossétia do Sul. Mas a intenção do autor não é discutir o caso específico da Ossétia do Sul. O caso é falar que há exemplos de conflitos envolvendo fronteiras, porque o tema são as fronteiras. Mas ele pegou um caso que na época estava presente na mídia, portanto ele nem tem que explicar com muitos detalhes. Então é assim que funciona a introdução indutiva. Você pega um caso, de preferência um caso que seja conhecido do leitor, e diz que esse caso nos leva a pensar sobre o tema mais amplo. Esse caso pode ser um caso real, um fato noticiado, pode ser até uma ideia fictícia. Por exemplo, é comum usar em introduções indutivas exemplos tirados de filmes ou de livros. Falar que personagens de algum livro, como Vidas Secas ou como A Hora da Estrela, nos levam a pensar sobre a condição dos desfavorecidos. Isso por quê? Porque o exemplo que você coloca na introdução indutiva não tem a função de provar nada. Não tem a função de provar que uma ideia é verdadeira. Tem a função apenas de levar a pensar sobre um tema. Por isso, pode muito bem ser um caso da ficção, de um livro ou de um filme, por exemplo. Introdução indutiva é uma técnica que você pode usar para escrever as suas introduções, desde que você conheça um exemplo que se encaixe bem no tema. Tudo bem? É isso por hoje, até a próxima.